Olá pessoal, muito boa tarde a todos que estão assistindo mais um Bem Informado nessa plena terça-feira. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado a todos pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês. Não tem dinheiro que pague o carinho de vocês, esse respeito, essa admiração, esse carinho de verdade que vocês têm comigo. Muito obrigado. E muitos estão me perguntando, Paulo César, nas terças-feiras, é verdade, agora o Bem Informado será todas as terças-feiras, às 17h45, aqui na TV Nacional e também no canal Paulo César. Lembrando, gente, que no canal Paulo César será todas as terças-feiras às 7 horas da noite. 7 horas da noite você tem um encontro comigo marcado lá no meu canal oficial, o canal Paulo César, que está aqui no título do vídeo da TV Nacional. É só clicar no nome e você vai diretamente lá para o meu canal, o canal Paulo César. Tá bom, gente? E aqui na TV Nacional, todas as 17h45 em ponto, aqui nós temos encontro marcado aqui na TV Nacional, que é a TV mais alegre e mais feliz do Brasil. Tá bom, gente? E eu só tenho a agradecer, muito obrigado de verdade. Vamos para as manchetes, vamos para as reportagens de hoje. Vamos para a primeira reportagem de hoje, gente. Polícia faz operação contra o tráfico de animais silvestres no Rio de Janeiro. Vejam aí. São vários policiais espalhados para cumprimento desses mandados de prisão e também de busca e apreensão aqui no Rio, em São Paulo e também em Minas Gerais. Só para reforçar, a polícia define essa operação como a maior da história para combater o tráfico de animais e o objetivo é cumprir 45 mandados de prisão e 275 mandados de busca e apreensão. A gente tem um balanço parcial, então, dessa operação de 17 presos, por cumprimento de mandado e também prisão em flagrante. Estou aqui ao lado, então, do delegado responsável por essa investigação, doutor André Prati, titular da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Doutor, obrigado pela participação, realmente uma mega estrutura, muitos policiais aqui espalhados e para cumprimento desses mandados. Qual o objetivo real dessa operação? O que vocês descobriram nesse período de investigação? Bom dia. Bom dia, como você muito bem disse, é a maior operação da história do país na repressão a essa organização criminosa de tráfico de animais silvestres. E a gente está realizando essa operação, essa mega operação, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente. Nós identificamos 145 autores, conseguimos junto à Justiça, através de uma longa investigação, uma complexa investigação, conseguimos junto à Justiça 45 mandados de prisão preventiva, todos por organização criminosa. Tá? Os núcleos, a gente tem os núcleos dos caçadores, os núcleos dos transportadores dos animais, aqueles que receptam grandes volumes de animais e vão pulverizando em cadeias menores. Um outro núcleo responsável pela falsificação de anilhas e documentos públicos. Um núcleo que fornece armas e munições para essa organização criminosa armada. E um núcleo que é um núcleo muito importante, que é o núcleo vinculado as falsificações de documentos públicos. Então, é um duro golpe ao tráfico de animais silvestres. Obrigado, doutor, pela participação. E quem sofre realmente são os animais, pessoal. Agora, muitos receptadores são as feiras, né, clandestinas, como aqui no Rio de Janeiro, em Caxias e também na Pavuna. Sobre isso eu falo com o secretário de Estado de Meio Ambiente, secretário Bernardo Rossi. Secretário, obrigado também pela participação. E agora, o que o governo do estado pretende fazer para acabar com esses pontos de receptação, que são as feiras clandestinas? Primeiro, afirmar que o governo do estado não vai dar trégua. Toda essa operação foi organizada com o governo do estado, em parceria com a Polícia Civil, SES e INEA, onde foi desarticulada a maior quadrilha de tráfico de animais silvestres. Só uma pausa rapidão. Olha só, nesse momento, olha só, mais uma pessoa chegando aqui, sendo presa. É uma mulher, a gente por enquanto não tem identificação dela, mas com imagens do Jurandir Ferreira a gente vê aí a movimentação. Por enquanto, então, são 17 presos e essa mulher que acaba de chegar aqui na cidade da polícia, um dos alvos dessa operação. Voltando então a falar com o secretário. Secretário, como é que vai ser o trabalho então? Só para você ver, uma única pessoa que foi presa comercializou mais de 45 mil espécies de animais silvestres. Então, a gente até tem falado que tem sido o corredor da morte dos nossos animais silvestres, né? A crueldade é enorme. Então, hoje é um dia muito importante para a biodiversidade, para o meio ambiente, e a fiscalização vai ser intensa nessas feiras e também nas feiras online. Muito obrigado, secretário. A operação, portanto, em andamento. E olha só, mais uma ave chegando aqui. É um tucano, né delegado? Isso aí, é um tucano. Um tucano chegando aqui, pessoal, são cobras, são corujas, são várias aves silvestres traficadas por esses animais. E segundo a delegacia, eles faturam muito com maus tratos a esses animais. Operação em andamento. Faixa aí, Silvana. Olha a quantidade de animais impressionante, Silvana, tartaruga, tucano, o macaquinho. E sabe o que me impressionou, Silvana, o que o delegado falou? Que você pensa às vezes que alguém vou ali no mato, pego, vou vender na feira. Não!
Não, impressionante. Você tinha grupos. Você tem bandidos que são escalados para serem os caçadores. Esses vão na mata, pegam os animais. Aí eles voltam e eles não vão para a feira vender. Eles colocam, eles entregam para uma pessoa que vai armazenar esses bichos. Aí deixar eles num lugar ali. Aí tem um outro grupo que vai fazer só a distribuição. Olha isso, Silvana Ramiro. Não, e detalhe... Depois tem os falsificadores e aí vai piorando, hein? Tem pessoal que distribui armas. São 145 bandidos, né, identificados nessa operação. E, gente, é tanto animal que eles estão apreendendo. A gente viu tartaruguinhas, tucano, vários pássaros, que os policiais tiveram que montar uma espécie de veterinária ali na delegacia para atender aos bichinhos que estão chegando, coitados. Muitos totalmente vítimas de maus tratos ali. O bandido não quer saber. Ele carrega, por exemplo... Cadê aquele... Olha aí, esse é mais um. Onde é que está a imagem das tartaruguinhas? Tem como colocar? Olha a quantidade. Muita tartaruguinha. Silvana, eles tratam os bichos como se fossem pedras. Jogam tudo dentro de um saco e azar. Muitas não sobrevivem. Cada tartaruguinha para eles é uma grana. Eles não estão nem aí se elas estão vivas. Muitas não sobrevivem, tá? Agora há pouco chegou um tucano. Você só viu o olhinho dele ali. Não sei se a gente consegue recuperar o tucano, foi ao vivo. Só tinha o olhinho dele dentro da gaiola. E repito, tá? O que me impressionou, eu não imaginava que era desse jeito. A investigação, olha aí, olha o tucano ali, Silvana, só o olhinho tentando saber o que está acontecendo comigo. Eu fiquei impressionado, Silvana, com a divisão de tarefas. Você tem os caçadores, você tem os que armazenam, você tem os distribuidores, depois você tem uma gangue que só trabalha na falsificação de documentos e anilhas, e ainda tem o grupo mais violento, que é o que fornece arma para todo mundo, para poder manter essa quadrilha em funcionamento. Olha, impressionante. Você imagina que é só, vou lá, peguei passarinho e levei para a feira. Não é, não. Tem muito bandido envolvido. Muito bandido envolvido. Agora vamos para a próxima, meus amigos. Estátua de Preta Gil inaugurada em Copacabana. Vejam aí. Ela está ao lado, né, da imagem do pai, Gilberto Gil, legal, lembrando. Né? Muito bacana. A Preta morreu aos 50 anos em Nova York, depois de complicações de um câncer no intestino. Essa iniciativa é uma forma de tentar eternizar o legado da artista e mostrar a força de uma cultura aí que une gerações. Achei bem legal essa ideia de colocar pai e filha representados nas estátuas, um ao lado do outro. Ali. Olha que bacana que ficou. A gente conversou com amigos e fãs, vamos ver. Qualquer lugar, onde ela estiver, onde ela já pisou, ela merece essa homenagem, porque Preta não era só música, Preta não era só amizade, Preta era um todo, assim, não só pra gente, mas pra todo mundo que convivia com ela. A gente sempre falava isso, né? Ela recebeu muita homenagem em vida também, e depois que ela foi, todas as homenagens estão sendo muito justas, muito lindas, muito respeitosas, e essa aqui, eu tenho certeza que ela tá muito, muito, muito feliz. E aonde tiver mais homenagens para ela, aonde o nome dela e a memória dela for celebrada, a gente vai estar lá junto, celebrando e lembrando a importância dessa nossa irmã. Preta é carinho, representatividade dela com os fãs, respeito, lealdade. E vai ficar para sempre esse carinho, né, que o Quiosque fez e pra gente que é fã. Muito legal a iniciativa das duas estátuas. Mas como ficou top, hein? Mas como ficou top. Deixa eu ajeitar esse microfone aqui. Só um minutinho, gente, porque eu coloquei ele errado. Porque eu tenho que melhorar mais o meu áudio, né? Porque às vezes o meu áudio fica meio ruim. E eu tenho que melhorar na parte do áudio, né? Ainda bem que eu tenho outro microfone de reserva. Quando esse aqui der problema, eu tenho outro. Pronto, agora ficou bom. Ficou excelente. Agora ficou top. Vamos continuar, né? Porque tem que ajeitar a posição do microfone, porque senão o áudio não sai, né? Vamos lá. Batida entre caminhão e micro-ônibus deixa feridos na zona norte de São Paulo. Vejam aí. A gente tem umas imagens gravadas, obrigado. Uma delas, inclusive uma dessas pessoas, um homem de 61 anos, foi levado com dores nas costas para um hospital da região. Essas são as informações que chegam para nós. Você vê que é um caminhão daqueles pequenos, ele está carregado ali, né? Tem uma estrutura, uma caçamba, me parece.
em cima desse caminhão. Então, imagina o peso disso também, né, Sabina, na batida a esse micro-ônibus aí. Câmeras da CET, inclusive, registraram o momento da batida, você está vendo aí, ó, as câmeras que gravaram isso por volta de 5h18 da manhã. Lá em cima no vídeo está o destaque. Então, né, o semáforo, se a gente for ver de novo, me parece fechado. Agora sim, a gente consegue ter essa confirmação, né? Semáforo fechado, e esse caminhãozinho vai lá e bate no ônibus que está fazendo a conversão ali em cima. Caminhão, portanto, passa no farol vermelho, bem no cruzamento com a Itaberaba, olha só. Isso. E aí agora, né, o momento, né, das câmeras aí, você está vendo que tem bem o semáforo na frente dessa câmera, um monte de viatura da GCM aqui, o micro-ônibus ali em cima, também vemos uma parte, né, do caminhão, da carga dele, me parece uma caçamba. E quem está por lá é o Eliezer dos Santos, pode comentar para nós, inclusive, ou melhor, quem está sobrevoando a região, né, o Eliezer dos Santos, pode comentar, inclusive, os impactos do trânsito, né, Eliezer? Bom dia para você. É isso mesmo, Thiago. Bom dia para você, bom dia, Sabina. E a gente está sobrevoando exatamente, né, o local onde aconteceu esse acidente. Você bem detalhou agora há pouco, né, Thiago? 5h18 da manhã, estava escuro ainda. A questão do semáforo também chama atenção. O caminhão que vocês veem aqui do alto, a parte frontal dele ficou aí bem destruída. Parte do motor também se quebrou. Para-choque já está no chão. E ele seguia aqui pela Inajar de Souza e o ônibus descia ali pela Itaberaba. A lateral do ônibus que foi atingida. É claro, uma imagem que impacta, né, na verdade, tanto essa gravada pelo circuito de segurança, circuito das câmeras da rua aqui, e também essa imagem que nós mostramos para vocês aqui do alto. Nesse momento, a Inajar de Souza, ela está parcialmente interditada para quem vai no sentido da zona norte da cidade, extremo norte da capital paulista, logo na passagem aqui da Itaberaba e também no terminal Cachoeirinha, uma outra referência para quem está nos acompanhando agora nessa manhã. Como vocês podem ver, somente pela direita que estão passando ali os veículos, quantidade grande de viaturas da GCM, também da CET, fazendo monitoramento do trânsito. Em relação a feridos, a informação, de acordo com o Corpo de Bombeiros, nesse acidente, informação de 2 vítimas, uma delas levada para um hospital aqui na região, no caso o pronto-socorro do Hospital Cachoeirinha, com dores nas costas. Essa vítima teria aproximadamente 61 anos. Agora vocês veem novamente, né, imagens recuperadas da hora ali desse acidente, bem na passagem pela Itaberaba. Em relação às outras vias aqui dessa região, até porque muita gente utiliza também o transporte público aqui nesse trecho, não chega a impactar tanto, até porque o fluxo maior de veículos agora é em direção à marginal do Rio Tietê, e só reforçando, esse acidente foi no sentido contrário, em direção ao extremo norte da cidade de São Paulo. Mas é claro, chama demais a atenção quando o pessoal passa por aqui, vê essa grande quantidade de viaturas, e é claro também o estado que ficaram esses veículos. Esse caminhão caçamba, né, estava transportando ali alguns materiais, até mesmo a parte de trás dele ficou ali empinada, enfim, também ficou danificada, e a gente vai continuar acompanhando, Thiago e Sabina, essa história, até para saber quando a via vai ser liberada de fato, né, e melhorar, é claro, o trânsito também aqui nessa região. Com vocês. Obrigado, Eliezer dos Santos. Pois é, né? Uma batida aí 5h18 da manhã, como você bem narrava, tem o flagrante ali da câmera da CET, e o que a gente percebe também é que o semáforo estava no vermelho, na hora que esse caminhãozinho acabou passando o semáforo no vermelho e aí atinge o ônibus lá em cima, na parte de cima aí do seu vídeo, tá vendo? Ó, neste momento, e o semáforo aqui bem evidente no primeiro plano. Lembrando, uma vítima então socorrida, um homem de 61 anos, foi levado para o PS Cachoeirinha com dores nas costas. E tem uma outra vítima também, mais uma pessoa que se machucou, foi socorrida pelo SAMU, e o Corpo de Bombeiros ainda não tem mais informações sobre o estado de saúde dessa segunda pessoa que se machucou neste acidente. Enfim, né? Mais um acidente aí, ainda quando o dia está escuro aqui na cidade de São Paulo, e a gente já abre essa edição mostrando para você também esse problema na Inajar de Souza. E aí, isso aí você sabe, né, Sabina, como complica o trânsito por lá, que é uma via ali de saída, inclusive, para a marginal Tietê. Então fica difícil. Um desrespeito às leis de trânsito, né? O semáforo fechado no vermelho e o motorista do caminhão invade. Eu sei que durante a madrugada, muitas das vezes com a movimentação menos intensa, as pessoas acabam atravessando, mas toda a cautela, né, gente? Toda a cautela, porque olha lá, acidente com vítima, inclusive. E você vê que ele não parece reduzir ali na imagem, né, a velocidade. Enfim, a gente espera que tenha sido só o dano material e que essas pessoas que se machucaram
estejam bem, né? Que tenha sido de forma leve aí. Você vê como já está agora ao vivo na câmera. Na mesma câmera que flagra o acidente ali que nós vimos, agora a imagem ao vivo, tem ali viaturas da polícia, da CT, da GCM, da Guarda Civil. Inclusive, uma dessas viaturas da GCM, a informação que a gente recebe, estava por ali no momento, passando por ali e já... na mesma hora do acidente já fez ali, né, a organização também do trânsito, já preservou o local e a gente vê que o micro-ônibus está ali ainda, assim como o caminhãozinho que provocou o acidente, que acabou batendo bem lá, né, no alto do vídeo ali, você está vendo do lado direito. Por isso que eu digo, gente, e repito, tome cuidado nas BR, tome cuidado nessas curvas, diminua mais nas curvas, pelo amor de Deus, porque só o que eu tô vendo aí é acidente por cima de acidente. É acidente por cima de acidente. Então tome cuidado, pelo amor de Deus. E eu digo e sempre repito aqui na programação, vocês que for no final de semana numa praia, fazer piquenique, numa piscina, isso que for, tome cuidado. Se for beber, não dirija, vai de Uber, vai de táxi, vai disso, vai aquilo, mas não beba. Pelo amor de Deus, se for dirigir, mas se realmente voltar, quando você for querer inventar de beber, entregue o veículo para o seu amigo, para o seu primo, se tiver carteira, mas por favor, não dirija, pelo amor de Deus, para você não botar a sua vida em risco, porque o que eu vejo de gente irresponsável não é brincadeira. Tem gente que vai para a praia e enche a cara, e quando ainda vai pegar no veículo morto de bêbado, e ainda dali de acontecer uma tragédia, ainda faz a tragédia com a família que não tem nada a ver, né? Então, pelo amor de Deus, o teu mais bem precioso é a tua vida. Os teus filhos querem ver você vivos. Os teus filhos estão esperando você lá para abraçar meu pai, minha mãe. Então, pelo amor de Deus, não beba, pelo amor de Deus. Não pegue esses veículos bêbados, não, pelo amor de Deus. Não vá beber pegando direção, não. Vá de táxi, vá de Uber, vá de qualquer aplicativo, mas não vá pegar nesse carro aí bebendo, não, pelo amor de Deus, porque você vai botar a tua vida em risco e ainda vai botar a vida daqueles que não tem nada a ver em risco também. Porque só que eu vejo acontecendo, a tragédia por cima de tragédia, é vítima fatal por cima de vítimas fatal. Misericórdia. Então tome cuidado, pelo amor de Deus. Paulo, eu não vou beber, eu vou chamar um colega e ele vai dirigir para mim. Tudo bem. O mais importante, eu quero você bem, eu quero você vivo. E não dentro de um caixão com a sua família chorando, com seus filhos chorando. Então pensa muito bem antes de querer beber e querer pegar no veículo, tá bom? Pense muito bem direitinho. Pensa as minhas palavras sinceras. Poxa vida, realmente o Paulo tá com a verdade. Eu tô aqui sentado, mas estou querendo uma praia, mas os meus filhos estão aqui me esperando. Eu não vou beber, eu vou dar exemplo. Eu prefiro beber uma Coca-Cola, prefiro beber um refrigerante, isso aqui, mas eu não vou beber. Se eu for beber, eu vou de táxi. Se eu for beber, eu vou de Uber. Porque para não colocar a minha vida em risco, porque os meus filhos estão lá me esperando eu bem. E não eu dentro de um caixão. Então, preste muito bem atenção nas minhas palavras sinceras, porque eu quero o teu bem e eu não quero o teu mal. Tá bom? E que fique bem claro, eu não tenho nada contra a bebida. Não tenho nada contra a bebida. Tá bom? Eu só quero que vocês dê exemplo. Não pegue o carro embriagado. Pelo amor de Deus, vá de táxi, vá de Uber, vá de que for, mas valorize a tua vida, tá bom? Que é o teu bem mais precioso. 4. Apagão atinge bairros e ruas do Rio de Janeiro. Vejam aí. Tranquilo não estava de madrugada na cidade do Rio de Janeiro, principalmente centro, região do sul, norte, né? Registraram falta de energia 3h30 da manhã. Olha, foram mais ou menos aí 20 minutos, tá? De vai e volta. A gente conversou com a Light para entender o que aconteceu. A Light disse que foi um problema na linha de transmissão de energia. A gente ainda tem instabilidade registrada nesse momento na Tijuca e em alguns trechos de Vila Isabel. Vamos aguardar as informações vindas da Light para saber o que aconteceu, né? Muita gente reclamando, então, de algumas zonas da cidade. Centro, né? Norte. Bem, meus amigos, o Bem Informado vai ficando por aqui.
já se encerrou bem informado. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado a todos pelo carinho, obrigado de verdade. Não tem dinheiro que pague esse carinho que vocês têm comigo, assistindo bem informado, tendo a confiança no bem informado. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado de verdade, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de vocês, sempre me assistindo bem informados, sempre ficando ligadinho no bem informado. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado. E eu quero agradecer uma pessoa, Maria Clara, minha cunhada Maria Clara, que me emprestou esse telefone para que eu possa gravar os meus roteiros, né? Que é através daqui, ó, que o Lucas me manda, os roteiros que o Lucas me manda, eu falo aqui no programa, tá bom, gente? E eu só tenho a agradecer a ela por ela me emprestar esse telefone para que eu possa fazer o bem informado, tá bom? Agradeço de verdade a Maria Clara, tá bom? Bem, o que eu faço agora? Já encerrou? Era só isso mesmo, tem certeza? Hoje eu não vou dar... A única coisa que eu vou dizer aqui, gente, dar um recadinho aqui aos prefeitos, mais uma vez, tenho que reforçar. Prefeitos, eu te peço, lá de São Paulo agora, deixa o povo trabalhar, por favor. Porque o que eu vejo lá, um pai de família querendo vender produtos, querendo vender isso, querendo vender aquilo, e estão sendo barrados pela fiscalização. Estão sendo barrados. Estão tomando seus produtos. Será, prefeito, me diga uma coisa com toda sinceridade. Será que quando a pessoa compra um carrinho daqueles de ferro, que é feito de ferro, né? Aqueles carrinhos de lanche, tu pensa que é barato, prefeito? Será que é barato, prefeito? Hein, vereadores, será que é barato um carrinho de lanche? É não, é comprado com suor. Muitos desses pais de família às vezes faz empréstimo, faz contas para poder comprar esse carrinho, para poder investir, para poder colocar o sustento dentro de casa e para poder pagar aquele carrinho que ele comprou. Então, pelo amor de Deus, deixa o povo trabalhar. Porque o que vocês estão fazendo não é brincadeira. Mas para vocês não é eu que estou mandando. Quem é esse que está mandando, que está fazendo essa atitude péssima contra a família brasileira? Quem é? Hein? Quem é? Que perseguição é essa? É isso que eu queria saber. Que perseguição é essa? Pelo amor de Deus, eu vejo um pai de família chorando. Por favor, não leve meu carrinho, não leve meus produtos. Pelo amor de Deus. E os caras não tem pena, os caras levam mesmo. E se a pessoa for querer reagir, os caras medem o cacete, os cacetete. Pelo amor de Deus. Até quando nós vamos viver uma situação dessa? Até quando o pai de família sendo agredido por conta de fiscalização covarde de fazer isso com o pai de família, querendo colocar os dedos de casa, querendo pagar as contas porque o governo não paga as contas do cidadão, não pagam, não é mais fácil ele pagar o salário deles aí que estão no birô, que somos nós que pagamos o salário deles. E o que eles retribuem a gente quando a gente coloca eles aí no poder? É isso. É judiação, é maltratação, é humilhação. E é por isso que eu digo a vocês, aprendam a votar. Aprendam a votar. Porque vocês sabendo votar, as coisas andam. Porque o que é mais importante para eles é a caneta. Eu já falei 1000 vezes aqui no programa e sempre repito nessa tecla. Tem gente que tem raiva de mim porque eu falo toda terça-feira aqui, todas as segundas-feiras, falando esses mesmos assuntos. Tem gente que tem raiva de mim, eu sei. Tem gente que não gosta daquilo que eu falo, não. Mas eu só falo isso, sabe por quê? Porque eu não gosto de ver um pai de família sendo maltratado, sendo humilhado, dessa forma aí. Sendo espancado por conta que estão brigando pelo seu direito para não tomar o seu carrinho de lanche, para não tomar os vidros que eles compraram, que é aquelas bebidas caríssimas para poder revender, para chegar uma fiscalização dessa covarde e tomar. E eles são grosso. Será que eu fico me perguntando aqui, já vou encerrar, tá, Max? Eu fico me perguntando aqui, será que eles dormem direito? Será que eles dormem bem? Será que eles não têm pesadelo fazendo uma maldade dessa com o ser humano? É isso que eu fico me perguntando. Será? Será que vocês conseguem trabalhar tentando dormir em paz, sabendo que você humilhou um pai de família, que você agrediu um pai de família? Mas, Paulo, tu tem que me compreender, eu tô sendo mandado, Paulo. Se eu não fizer o que eles mandam, eu vou pro olho da rua, eu também tenho família para sustentar. Eu sei, eu entendo.
Mas esses covardes que estão fazendo isso, que esses que assinaram para fazer essa maldade com o ser humano, eles vão pagar muito caro com isso. Vai chegar no dia das eleições e o povo vai aprender agora a saber quem colocar. Porque todo dia eu bato nessa tecla. Aprendam a votar. Aprendam a quem colocar dentro da Câmara, dentro da Prefeitura. Mas Paulo César, a gente vota em fulano, vota em ciclano, tudo é a mesma coisa. Mas se vocês mudarem, as coisas vão andar. Porque eles vão colocar na mente aqui, onde assim, poxa vida, se eu não fizer as coisas direito, daqui a 4 anos eu vou cair fora daqui. Não vão me colocar mais. Então, aprendam a votar. Não vote nos mesmos. Se não deu certo, troca. E assim vai indo. Porque a vereadora de Baturité, como sempre, fala aqui que chega, tá enjoando, me prometeu o exame da minha garganta. Se fosse preciso fazer cirurgia, ela ia conseguir a cirurgia numa clínica particular. E ela ganhou. E o que foi que ela fez? Me bloqueou no Instagram, me bloqueou no WhatsApp e me bloqueou no Facebook. E para minha surpresa, nos próximos 4 anos, que foi que ela fez? Tentou se reeleger e perdeu. Eu achei bem feito ela ter perdido para ela criar juízo de não prometer mais o que ela prometeu, que foi para mim. E não só para mim, como os outros também que precisavam de exame, precisavam de cirurgia e foram ignorados. Então, pense bem antes de votar. Sejam mais espertos. Sejam mais espertos. Porque o que está em jogo é a segurança, é a saúde e a educação. Tá bom? E que possa criar novos projetos, novos mercados para que as pessoas consigam trabalhar, porque a maioria das pessoas quando perde emprego estão sendo mais demitidos do que ser contratados. E muitos pais de família chorando porque não sabem o que fazer, não sabem o que colocar dentro do armário, né? Então, aprendam a votar. A todos, meu muito obrigado, que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe a família de vocês. Só lembrando, deixa eu ver aqui, só lembrando que em breve vai ter novo programa do Cauã Vitor. Na TV com o Cauã Vitor, vocês não podem perder, tá bom? A todos, muito obrigado. Obrigado, Isaac, obrigado, Max, obrigado, Lucas, pela paciência e obrigado por esse espaço. Vamos que vamos. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Tchau, pessoal.